Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Gabriel, sou discípulo de Jesus Cristo, a qual no passado eu fui liberto pela misericórdia de Deus, aleluia. Eu sou ex-maçom, ex-satanista, ex-mestre de alta magia, né? Quando eu tive aí no passado, a qual eu fui liberto aí praticamente há 1 ano e meio, e eu tive em São Paulo um templo luciferiano. E dentro da própria loja da maçonaria, irmãos, ali eu conheci muitas pessoas, conheci políticos, advogados, juízes, pastores evangélicos, pais de santo, padre, pessoas do meio público, e conheci algumas pessoas do poder, né, judiciário, legislativo, executivo, conheci desembargador, promotor de justiça, entre outros. Tá? Conheci aí investigadores da área civil e muita coisa, irmãos, que acontece no mundo, a qual é feito por planejamento, por atuação espiritual, embora muitos não acreditam sobre ordem de Lúcifer diretamente. Quando eu tive o meu templo em São Paulo, eu atendi aí algumas pessoas, atendi alguns maçons do rito escocês antigo aceito, atendi do rito York, rito brasileiro, atendi algumas pessoas aí, atendi da ordem de Molay. E aí conversei com alguns veneráveis grão-mestre, né, do grau 33 e de outros graus da maçonaria também. O mais interessante, irmãos, é que um deles, né, do grau 33, grão-mestre venerável, ele mesmo me confirmou, né, que ele inclusive até me ensinou como ele fez aí um ritual a Lúcifer, né, onde libera partículas para o universo para atingir algum objetivo. Tá? Eu fiz diversos rituais também, atendi muitas pessoas, atendi pessoas de outro estado, onde toda manipulação que tem no mundo é feito diretamente a Bafomé e a Lúcifer dentro do satanismo e da maçonaria, onde existem os cultos, irmãos, existem os rituais que são feitos somente para pessoas convidadas e as pessoas que estão no alto grau e que têm a espiritualidade voltada para o esoterismo sobre autorização quando é feito pela Cabala, né? Onde tudo é se confirmado dentro da Cabala. E o que eu venho alertar aqui, irmãos, não só a humanidade, não só a nação brasileira, mas eu estou fazendo esse vídeo, irmãos, porque nos últimos meses aqui, principalmente aqui agora nessa época aí de eleições, né, presidenciais em geral, eu venho vendo aí muita manipulação sobre a questão aí de votos a candidatos, onde a mídia manipula tudo que ela quer, tá? Para confundir a sua mente, porque existe uma manipulação global, existe uma manipulação onde é feito pela ordem secreta da sociedade Illuminati, a qual eu conheci uma pessoa aí no passado que trabalhava para o governo, ele prestava serviço para o governo, que ele era da maçonaria e era membro dos Illuminati, tá? Então existe uma manipulação mental, tá? Isso é muito complicado para explicar para os irmãos. Isso é feito através de uma magia, através da parte astrológica também. E para os irmãos terem uma ideia, tá? Quando se quer planejar algo, quando se quer manipular, se introduz na sociedade através de pessoas que têm uma certa fluência, onde a pessoa acaba fazendo aquilo que você quer sobre uma atuação espiritual. Isso realmente é real, irmãos. Tá? Então, como eu fui chamado por Jesus, tive um encontro com Jesus Cristo, aleluias, glórias a Deus, e esse encontro que eu tive com Cristo, a qual eu conheci a verdade, e como a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E Cristo me chamou para proclamar o verdadeiro evangelho da paz e falar a verdade, irmãos, sobre a maçonaria, sobre o ocultismo, o satanismo, tudo que envolve no mundo, dentro das igrejas,
e na política em geral, tá? Então eu venho alertar aos cristãos, aos evangélicos, tá? Porque os políticos maçons estão fazendo alianças com, com os evangélicos, com os cristãos das igrejas, tá? Isso é uma manipulação sobre uma atuação espiritual que é feita dentro da maçonaria e no satanismo, porque isto é real, a qual eu vivi, cultuei e fiz também. E esses políticos, irmãos, eles estão sendo usados, tá, pela sociedade secreta. Então eu venho vendo aí muita manipulação na mídia, tá? Vou citar aqui, né, a maioria dos políticos, a minoria não se curva a Satanás, a minoria não aceita a maçonaria. Mas nós cristãos, servos de Deus, temente ao Senhor Jesus Cristo, que buscamos e meditamos na palavra do Senhor, se você busca, você clama, e se você tem a mente de Cristo, se você é imitador de Jesus Cristo, se você é discípulo de Jesus, aleluia, você tem que buscar ter a sabedoria, o entendimento e o discernimento da palavra pelo Espírito Santo. Porque se você apoia algum político maçom, algum deles que tem envolvimento, que é manipulado pela maçonaria, se você apoia a liderança evangélica que tem envolvimento com a maçonaria, irmãos, então ou você está cego por Satanás, porque infelizmente Satanás ele já cegou a humanidade, ele tem cegado muitos cristãos, infelizmente, tá? Isso é uma realidade, porque a igreja primitiva do passado, irmãos, foi a maior igreja que ganhou almas para Jesus, que não se curvava a Satanás como a igreja do século 21. Então, eu vou alertar aqui os irmãos, né? O próprio candidato também, que está muito em evidência aí, que tem envolvimento e associação com a maçonaria, Jair Bolsonaro, tá? A qual muito dos discursos dele, irmãos, isso é só uma manipulação da ordem mundial, tá? Da nova ordem mundial. Porque ele tem envolvimento, associação com a própria maçonaria, o seu vice, o general Mourão, ele é maçom declarado, tá? Isso todos já viram, todos nós já vimos, aí está comprovado e constatado. O próprio Bolsonaro, a qual ele tem uma mente centralizadora, ele muda muito de opinião constantemente, tá? E quem é membro e quem é da direita, irmãos, não se curva à maçonaria, não faz aliança com pessoas do satanismo, tá? Porque Jesus disse, não podeis comer na mesa do Senhor e na mesa de demônios. Não podemos servir a dois senhores. Então não podemos, nós cristãos verdadeiros, temente ao Senhor, aleluia, glórias a Deus, ao Elahá, não podemos nos curvar a Baal, a Satanás, não podemos aceitar a maçonaria no poder. Temos que clamar ao Senhor, porque já caiu por terra toda atuação, toda potestade e principado, toda manipulação que tem na política, que tem na humanidade, já caiu por terra em nome do Senhor Jesus, porque Satanás ele já foi derrotado na cruz do Calvário, irmãos, ele é derrotado a cada dia. O que nós temos que fazer é dobrar nosso joelho ao Senhor, clamar, não aceitar, não apoiar em hipótese alguma, irmãos, políticos, PT, qualquer liderança política que tenha envolvimento com a maçonaria. Não podemos nos aliar com pastores evangélicos maçons, porque a liderança evangélica está envolvida com a maçonaria. Eu estive lá dentro e constatei, atendi muitos pastores, atendi muitas pessoas do meio evangélico. Na época, quando eu procurava eu para fazer rituais de magia negra, tá? Para fazer pacto com Lúcifer, para fazer rituais a Bafomé. Então conheci muitas pessoas que vêm até mim, e a maçonaria ela está no mundo todo, ela está dominando, existe uma manipulação que os irmãos não conhecem. Então você que está apoiando, porque segundo as pesquisas, o número de cristãos evangélicos, eu estou vendo igrejas apoiando Bolsonaro, apoiando a maçonaria, se aliando, pedindo apoio de políticos maçons, irmãos. Isso é uma abominação. O Senhor Jesus, ele não aceita esse tipo de coisa. Ou você serve ao Senhor, o único Rei da Glória, ou você, irmãos, não serve a Ele. Você serve a Satanás. Não tem como você viver no reino e no mundo,
porque Jesus mesmo disse: eu não sou desse mundo. Então, irmãos, nós somos ovelhas enviadas no meio de lobos. Nós temos que clamar, nós temos que mostrar a verdade à humanidade, porque existe uma manipulação no mundo. Então você, irmão, cristão, evangélico, temente ao Senhor, porque o Deus de Israel é um Deus fiel, justo. Ele sim é fiel a nós, irmãos, e nós temos que ser fiel a eles. Não podemos nos curvar a Baal, não podemos aceitar o satanismo na presidência novamente, nos governos, irmãos. Temos que expulsar todo o mal. Então você que está apoiando esses políticos maçons, você liderança evangélica, pastores, bispos, apóstolos, não importa quem. Se você é maçom, saia da maçonaria, porque já caiu por terra todo o teu envolvimento com a maçonaria, com o satanismo. Será revelado, virá à tona, virá ao mundo, porque Jesus mesmo disse: nada que é oculto vai ficar oculto. Tudo será revelado para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, porque eu não me envergonho do evangelho da paz. Eu venho, irmãos, para pregar a verdade, porque eu vivi, estive dentro da maçonaria e do satanismo, conheci muitas pessoas e, infelizmente, irmãos, a humanidade ela é manipulada constantemente por controle mental e controle pela mídia e pela sociedade através de uma atuação espiritual que vocês não conhecem nem fazem ideia. Então, vocês que estão apoiando políticos maçons, estou frisando o próprio Bolsonaro, porque ele está se fazendo de amigo, dizendo que é a favor dos cristãos. Pelo contrário, irmãos, você ser a favor do cristão é você ter a mente de Cristo, é você governar como Jesus pediu na própria palavra dele. Temos que revelar, não podemos ter associação com demônios, com a maçonaria, com o satanismo. Não podemos apoiar em hipótese alguma, irmãos, nenhum político, nenhum pastor evangélico que vai se candidatar, que tem associação com a maçonaria e com o satanismo, porque a verdade, irmãos, é que nos liberta. Então você que é seguidor de Cristo Jesus, aleluia, glórias a Deus, não se curve, irmãos, não apoie a maçonaria, não apoie o satanismo. Venha clamar ao Senhor, ao Rei da Glória, porque Ele é o único e digno de toda a honra, de toda a glória, porque o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vive, irmãos. Nós temos que buscar a sabedoria, temos que eleger, sim, um candidato que tem a mente de Cristo, um candidato que visa governar por intermédio do Senhor. Porque o Senhor, quando Ele levantou homens no passado, que foi rei de Israel, que foi governador, entre outros, irmãos, foi Ele que elegeu. Foi o Deus de Israel que atuou e colocou quem Ele quis. Mas infelizmente, a palavra de Deus nos diz que o mundo já nos pôde do maligno. Quem governa esse sistema de coisas é Satanás. Mas o único governo justo e verdadeiro, irmãos, é do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá em breve. Então nós não podemos apoiar, nós temos que clamar ao Senhor, pedir sabedoria, discernimento da palavra, pedir discernimento das coisas do mundo, enxergar tudo que está acontecendo no mundo e fugir. Não podemos apoiar a grande meretriz, a Babilônia, irmãos, porque você, cristão e evangélico, que está apoiando políticos que têm envolvimento com a maçonaria, que é maçom, a grande maioria é manipulado, a grande maioria desses políticos, todos, irmãos, é da maçonaria, tá? Eles são manipulados, o governo é manipulado espiritualmente e vocês têm que fugir. Vocês não podem apoiar em hipótese alguma, tá? Embora o nosso grande candidato fiel e temente ao Senhor, Cabo Daciolo, ele realmente vem falando a verdade, porque tudo que ele diz, irmãos, eu assino embaixo porque eu vivi, estive dentro da maçonaria, estive no satanismo, a qual eu tive um tempo no passado, mas pela misericórdia de Jesus eu fui liberto. E assino embaixo, irmãos, não podemos nos curvar à maçonaria, ao satanismo. Você, cristão evangélico, temente ao Senhor, busque a verdade, irmãos, porque a verdade vos libertará. Porque se você quer ter um governo justo e verdadeiro, dentro da palavra do Senhor, ter uma sociedade, uma nação que busca
aquele que morreu por mim e por você, aleluia, glórias a Deus, que pagou um alto preço na cruz, irmãos. Ele sim é digno de que possamos nos curvar, porque eu e você, irmãos, somos servos do Senhor e temos que clamar a Ele, somente a Ele, porque Ele é fiel a nós, Ele é justo, irmãos, e Ele quer o melhor para a nossa vida. Ele quer que você tenha salvação, e você não pode, irmãos, apoiar, se curvar a Satanás. Em nome de Jesus, que caia por terra agora toda atuação maligna, vede retro satana. É o Deus Israel que tu tens que adorar, é a Jesus Cristo, o único Senhor, o único mestre, o único digno de toda honra e toda glória, porque o nome dele é que vive eternamente, pois foi dado a ele, irmãos, todo poder no céu e na terra. E nós, servos do Senhor, vamos clamar, vamos dobrar nosso joelho, orar pela nação, pela família, irmãos, porque o Senhor, Ele quer a família aos pés dEle. Então, irmãos, medite nisso, busque a verdade, irmãos, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha habitar dentro de vocês. Que o Espírito Santo venha revelar, venha tirar toda a cegueira espiritual. Que as escamas dos seus olhos, irmãos, venha cair por terra agora. Que toda atuação maligna, toda potestade principado, toda manipulação satânica da maçonaria, irmãos, já caiu por terra, porque Satanás, ele é derrotado a cada dia. Em nome de Jesus e pelo poder que é no sangue de Jesus, irmãos, seja liberto, irmãos, e tenha paz, tenha a vitória. E busque, irmãos, o Espírito Santo do Senhor, busque a santificação, em nome de Jesus. Ao Elahá, louvado e evacionado seja o nome do Rei da Glória. Amém. Aleluia. Glória a Deus.